paz do Senhor a todos. Seja muito bem-vindo ao canal, você que chegou até aqui. Te convido a estar conosco até o final desse vídeo. E se você gostar, compartilhe, dê um joinha. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Nós vamos, neste momento, ministrar uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10, que será ministrada presencialmente no dia 7 de julho de 2026, ou seja, o domingo próximo. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma vez juntos aprendermos da palavra do Senhor, né? E o tema dessa lição, a lição 10, diz a experiência transformadora de Jacó, né? Muito interessante esse tema, a experiência transformadora de Jacó. Jacó teve uma experiência com o Senhor e foi transformado após esta experiência. A leitura, o texto áureo diz assim: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis 28 e 15, né? Uma promessa do Senhor a Jacó. Verdade prática. Após um encontro com Deus, Jacó é transformado, ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira, né? Que verdade, né? É essa. Ninguém fica indiferente a uma experiência com o Senhor. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 28 e os versículos 10 até o 17 diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que seja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Está aí, então, a leitura bíblica em classe desta lição que nós comentaremos um pouco agora, lembrando sempre, né, que é um comentário breve. As nossas lições, elas nunca atingem 30 minutos, né, é apenas um resumo, né, como sempre temos dito. Sabemos que tem muitos canais de escola dominical, mas geralmente são canais aí com média de 1 hora de duração. A nossa proposta é fazer somente um resumo da lição, né, aí entre 25 e 30 minutos, mas nem por isso se deixa de ensinar nessa lição, nesse resumo. Então vamos lá, o nosso primeiro tópico então dessa lição. Primeiro vamos ler a introdução, né? Na lição anterior vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso, a ponto de Esaú planejar matar Jacó depois do episódio que resultou na perda da bênção que seria sua após a morte de Isaac. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaac aconselharam Jacó a ir embora para a casa do seu tio Labão em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou sua vida. Então está aqui a introdução desta lição. Nós estudamos na lição passada que houve ali um conflito entre os irmãos, entre Jacó e Esaú, né?
Ali todo esse conflito gerou um grande problema familiar e Jacó então teve que deixar a casa de seus pais, porque o seu irmão Esaú intentou tirar a própria vida de Jacó, e então os seus pais consentiram que ele deixasse a sua casa e fosse habitar com seu tio Labão, né? Tio esse que se tornaria futuramente o seu sogro, então. Mas a lição de número 10, que nós vamos estar falando hoje, fala sobre a experiência transformadora de Jacó, porque Jacó, após ser abençoado, né, pelo seu pai, né, nós já falamos na lição passada que foi ele acabou ali se disfarçando, se passando pelo seu irmão, mas nem por isso seu pai negou a bênção a ele, mesmo depois do seu pai sabendo tudo isso, né, que ele tinha feito meios os quais ele não deveria fazer para alcançar aquela bênção, mas o seu pai confirmou essa bênção quando despediu ele para a terra do seu tio Labão. E Jacó, então, ele teve um sonho que mudou a sua vida, né? É o tópico de número 1, diz um sonho que mudou uma vida, né? Foi o caso de Jacó. Jacó sonhou, o primeiro tópico diz uma escada que tocava o céu. Jacó teve esse sonho, essa experiência. Até então, Jacó não tinha tido ainda a sua própria experiência com Deus. Até então, Jacó sabia que Deus existia. Jacó ouviu as histórias do seu avô Abraão, do seu pai Isaque, mas ainda não tinha tido a sua própria experiência com Deus, né? E todos nós, em um determinado momento da nossa vida, nós passamos por uma experiência peculiar que muda, que transforma a nossa vida, a nossa maneira de ver e de pensar, e foi o que aconteceu com Jacó, né? Ele e a forma com que Deus se revelou a ele foi em um sonho. Ele sonhou uma escada que tocava os céus. Ele viu ali anjos que subiam e desciam nessa escada, né? E ali ele já pôde entender que se os anjos subiam e desciam é porque os anjos estavam com ele, estavam ali guardar, estavam ali acompanhar nesta viagem que ele tinha proposto a seguir. Era uma viagem longa, né? Quando se fala em datas, em distâncias na Bíblia, a gente nunca pode cravar exatamente, né? Alguns dizem que essa viagem que Jacó fez da casa de seus pais até Labão foi uma viagem aí de 600, 700 quilômetros, alguns falam até em 1000 e poucos quilômetros, então porque os caminhos ali eram diversos também, e eram, né, caminhos, não era, né, de forma alguma nem perto como hoje. Hoje uma viagem de 1000 quilômetros que seja, a gente consegue fazer de carro em 12, 14 horas, né, tranquilamente. Não era o caso daquela época, né? Se andava poucos quilômetros, porque se andava a pé ou em um camelo, que era uma velocidade também como que se fosse a pé. Então era um trajeto difícil. Então alguns historiadores vão dizer isso, como alguns vão dizer que da casa do seu pai até quando ele teve esse sonho aqui se deu mais ou menos ali 100, 120 quilômetros, quando ele teve essa experiência para então seguir a sua viagem. Mas como eu disse, isso tudo são não se pode afirmar com precisão, são dados que nos ajudam a ter uma compreensão mais ou menos, mas não podemos nunca fechar, né, uma quilometragem exata, uma distância exata. Mas o fato é que ele tinha partido para uma caminhada difícil, né? Se nós nos tentarmos imaginar e nos reportar para aquela época, né, caminhos difíceis, né? À noite ele tinha que achar um lugar para se abrigar, era um lugares, né, de difícil, muitas vezes de difícil acesso também, né, que não tinha muita gente peregrinando por aqueles caminhos, então devia se ter todo um cuidado. Então foi desafiador para Jacó sair da casa dos seus pais para este caminho até chegar ao seu tio Labão, que, como dissemos, depois veio a ser
seu sogro. Mas ele teve essa experiência transformadora, ele viu os anjos, a Bíblia diz em Hebreus 1,14, que os anjos são espíritos ministradores que trabalham, né, em prol do servir ao Senhor e em prol dos servos do Senhor. E a Bíblia também vai nos dizer, essa experiência que ele teve foi uma experiência de sonho, e a Bíblia vai nos dizer que Deus, né, existem várias experiências na Bíblia de pessoas que Deus se manifestou com elas em sonho. No Novo Testamento, por exemplo, nós vemos o próprio José, o esposo de Maria, ele teve um sonho que um anjo lhe falou que ele não deveria deixar Maria, porque o que nela foi gerado era do Espírito Santo. Então veja que essa revelação que José teve, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 19 e 20, foi uma revelação dada a ele em sonho, né? E no Antigo Testamento, lá em Números, no capítulo 12 e o versículo de número 6, vai nos dizer o seguinte: E disse, ouvi agora minhas palavras, se houver profeta entre vós, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em visão e falarei com ele em sonho. Então, o próprio Deus, né, falou que se revelava em sonhos aos seus profetas. Então, era a experiência que, vamos dizer assim, que muitas pessoas tiveram, né? E a Bíblia tem esse relato de que Deus se revela em sonhos, e foi o que ele fez com Jacó. Deus apresentou-se em sonho a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara a seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência, né? Então foi o que Deus falou com ele. Certamente Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família, seguir em direção a um lugar desconhecido. Então o Senhor, ainda em sonho, consola-o dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo perigo. Gênesis 28, o versículo 13 e 17, né? É o 13 e o 15 que está ali na nossa leitura bíblica em classe que nós lemos. Então Deus se revela a Jacó, né, e mostra da segurança a ele nessa experiência que o Senhor seria com ele, né? Então, quando certamente estava muito preocupado, muito temeroso, porque, como eu disse, não era uma viagem fácil, mas quando ele tem esse encontro com o Senhor, a sua vida é transformada, e dali em diante Jacó começa a mostrar nas suas atitudes que agora ele está um homem diferente, um homem mudado pelo Senhor. As promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonho, ele fez promessas. Primeiro prometeu, né, veja bem aqui, 3 promessas que o Senhor faz a Jacó. O Senhor lhe promete a terra, promete que a sua semente seria numerosa e promete que estaria com ele e o guardaria. Que maravilha, né, irmãos? Que experiência Jacó teve com o Senhor, né? Receber essa promessa do Senhor, que ele, né, receberia a terra que o Senhor prometeu a seus pais, que a sua semente seria numerosa na terra, confirmou a mesma promessa que fez a seu avô e a seu pai, e que estaria com ele e o guardaria. Que experiência, por isso que o texto da lição é muito feliz quando diz, né, que é uma experiência transformadora de Jacó, porque foi uma experiência onde até então ele ouvia falar das promessas que Deus tinha feito a seu avô, a seu pai, mas agora ele mesmo recebe essas promessas maravilhosas, e nós já estudamos nas lições passadas que quando Deus promete, ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2 vai dizer as descobertas de Jacó.
Jacó descobriu, né, a presença de Deus. Então, nessa experiência que ele teve, ele descobriu algumas coisas, né? Primeiro, ele descobriu a presença de Deus. Ele diz, né, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Como nós dissemos, aqui ele teve a sua própria experiência com Deus. Deus estava com ele, mas aqui ele se apercebeu disso. Até então ele não se apercebia, mas aqui ele tem a experiência da presença de Deus na sua vida. E como eu digo, nós sempre devemos pegar como exemplo para nossa vida, né, as experiências dos homens de Deus. E aqui está, né, nós também, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós devemos reconhecer, descobrir a presença de Deus em nossa vida, mesmo em luta, mesmo em dificuldade. Jacó estava, como eu disse, passando um processo de dificuldade, difícil, mudando de endereço, indo para uma terra incerta, vamos dizer assim, porque ele não habitava aquela terra, né? Mas ele recebeu a graça de Deus na sua vida para entender que agora a presença de Deus era real na sua vida, mesmo em luta, mesmo em dificuldade. Isso faz nós nos lembrar de Jó, né, que no capítulo 42 e no versículo 5 ele diz: fiquei sabendo de ti pela audição de meus ouvidos, mas agora meus olhos te veem, né? Jó também, quando teve a sua experiência com Deus, ele diz: olha, eu ouvia falar de ti pelos meus ouvidos, ou seja, a palavra de Deus era passada, né? E ele ouvia falar, mas de repente ele tem agora a sua experiência com Deus quando ele passa ali Jó, aquela grande luta que ele passou, e semelhante ao que Jó estava passando aqui. Jó estava, Jacó, melhor dizendo, estava em uma situação difícil, né, desafiadora, mas ele descobre a presença de Deus, e quando a presença de Deus é com o homem, ele vence os seus obstáculos, dando glória a Deus e aleluia, porque ele sabe que o Senhor é a sua presença. Jacó também descobriu a casa de Deus. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. É o que a nossa leitura bíblica em classe diz, que no capítulo 28, no versículo 17 de Gênesis, Jacó constata, né? Quão terrível é este lugar! Não é outro lugar senão a casa de Deus. Ali ele descobre a habitação de Deus, a presença de Deus na sua vida, né? E descobre que ali é um lugar onde Deus está habitando com ele. Jacó descobriu também a porta dos céus, né? No mesmo versículo 17 ele diz, né? Quão terrível é este lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. E nós sabemos que a porta dos céus é Jesus, né? Se a igreja é a casa de Deus, é o lugar de nós nos reunimos para adorar, a casa de oração, a porta do céu é Jesus, porque ninguém vem ao Pai senão por Jesus, né? Então ali ele descobre a porta dos céus, né? Que ele precisa estar em obediência com o Senhor Deus para que ele tenha uma vida na presença do Senhor, né? A própria Bíblia diz na Nova Aliança: eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. João 10 e versículo 9, isso aqui foi o nosso mestre Jesus que disse, né? Então na Nova Aliança, Jesus é a porta. E quando Jacó teve aquela experiência ali que Deus fala com ele na porta ali ele já tem, um tipo, né? Um tipo, uma representação de Cristo, porque Cristo é a porta para nós herdarmos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E o tópico 3, então, vai nos dizer a coluna de Betel, né? Se no tópico 1, se no primeiro tópico aqui nós entendemos que Jacó, ele teve um sonho que mudou a sua vida, e no tópico 2 ele teve as descobertas de Jacó, né, que descobriu a presença de Deus, descobriu a casa de Deus e descobriu a porta dos céus. Agora no tópico 3, então, vai falar sobre a coluna de Betel, né, o pacto que ele faz, o culto que ele apresenta, a coluna de Betel, a
pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus, mas ele foi mais além. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz ali, ele presta ali um culto, né? Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Então Jacó, ele vê que ali ele teve uma experiência com Deus, ali é a casa de Deus, então ele ali faz um ritual de culto, de adoração a Deus, né? E vale lembrar que nessa região, a lição não fala, mas nessa região ali, o seu avô, muitos anos antes, também tinha prestado culto ao Senhor. Está registrado lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 8, que diz assim: E retirou-se dali para uma montanha a leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, falando de Abraão, né? Então, naquela região ali, Abraão também já tinha cultuado ao Senhor e feito um altar. Jacó ali prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse na viagem, ele desse pão para comer e vestes para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele, né? Gênesis capítulo 28, versículo 22. Então ali ele está agora tão transformado pela presença de Deus, pela experiência que Jacó teve com Deus ali, que ele agora faz algumas promessas a Deus. Ele não faz barganhas, ele não está barganhando com o Senhor aqui, né? Ele somente faz promessas, né? Promessas em cima, na verdade, das promessas que Deus tinha feito a ele. Ele só aqui, na verdade, está prometendo retribuir, né, o cumprimento das promessas de Deus, porque tudo isso que ele disse aqui eram coisas que o Senhor já tinha prometido a ele, né? E Deus o abençoa de uma forma tão grande, né? Que isso se cumpre, que lá em Gênesis, no capítulo 32 e no versículo 10, daí já é assunto talvez para próximas lições, mas vale nós lembrarmos, né, que já lá depois de Jacó já ter então habitado com seu tio, Jacó já ter ali casado, ter construído família, olha o que ele diz: Não sou digno da menor de todas as misericórdias, nem de toda a verdade que demonstrasse para com teu servo, pois com meu cajado passei esse Jordão, e agora me dividi em dois grupos. Aqui ele reconhece a boa mão de Deus que foi na vida dele, que quando ele passou o Jordão, ele passou só com um cajado, ou seja, ele estava sozinho, solitário, né, indo reconstruir a sua vida, mas o Senhor o abençoou de uma forma tão grande que agora quando ele está saindo da terra do seu sogro Labão e está ali indo de encontro aqui ao seu irmão Esaú para uma reconciliação, ele agora está em dois bandos. Há tanta gente trabalhando com ele, a família dele está tão grande, os servos, a riqueza dele em gados, enfim, está tão grande que ele consegue se dividir em dois bandos, porque o Senhor o abençoou e o abençoou de uma forma poderosa, porque Jacó foi transformado em uma experiência que ele teve com o Senhor, né? Ele deixou-se transformar, porque há pessoas que têm experiência com Deus, mas elas não se deixam transformar, elas se endurecem e não se deixam transformar, não se deixam o Senhor as modelar. Mas Jacó, a partir deste momento, Jacó passou a ser outro homem na presença
do Senhor. O concerto de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Já vimos que o Esaú não deu importância à sua primogenitura. Como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera. Assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaque, o concerto em Jacó exigiria obediência e fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza. Seu engano, contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas do concerto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui então, né, essa questão que ele teve a sua experiência com Deus, tinha cometido algumas coisas erradas, tinha feito algumas coisas erradas, mas o Senhor o abençoou porque tinha uma promessa com ele e ele foi se moldando na presença do Senhor e ele foi se mudando como homem, né? O seu caráter passou a ser transformado e a sua bênção foi confirmada e Deus foi confirmando as bênçãos a Jacó durante a sua vida, né? Porque lá em Gênesis, no capítulo 35 e no versículo 11, né, não é objeto da lição também, mas nós estudando, nós, né, vimos ali que até mesmo ali, lá já em Gênesis, no capítulo 35 e no versículo 11, o Senhor confirma novamente as promessas que fez a Jacó e diz, né? E Deus disse-lhe: Sou Deus Todo-Poderoso, sê frutífero e multiplica-te. De ti sairão uma nação e um grupo de nações, e reis procederão de teus lombos. Né? Então o Senhor continua confirmando ao longo da vida de Jacó as promessas que Deus fez na vida dele. Né? Por quê? Porque Jacó teve uma experiência transformadora com o Senhor e essa experiência o abençoou, porque ele tirou proveito, ele soube aproveitar essa experiência, que você também possa aproveitar das suas experiências com Deus para o seu crescimento espiritual. Nós devemos sempre tomar isso como exemplo para a nossa vida e entender que uma experiência com Deus, ela nunca é para a autopromoção nossa, mas sim para a honra do Senhor Jesus e para o proveito e crescimento espiritual nosso e proveito da obra de Deus. Você fique com essa lição, eu quero te agradecer, você que chegou até o final dessa lição. Se você gostou do conteúdo, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um joinha aí, né? Comente também o que você achou da lição e convido você a estar conosco também na próxima lição, a lição de número 11, né? Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe dê a paz, que você e sua família seja abençoado em nome de Jesus.